Já vimos que o amor de Paulo pelos coríntios se manifestava pelo consolo que ele oferecia em situações de aflições, assim como ele próprio era consolado por Deus, o Pai bondoso, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação, aquele que consola em toda situação adversa. O amor de Paulo também se expressava pela integridade com que ele e seus colaboradores tratavam os membros da igreja de Corinto. A sinceridade de Paulo revela o seu amor pelos coríntios. Veja, quando Paulo tinha que advertir os membros de Corinto, e ele fez isso numa carta chamada Carta Severa, é uma carta que não está na Bíblia, mas que ele encaminhou para os coríntios, ele fazia isso por amor e fazia com sinceridade, com integridade. Veja, por favor, comigo o texto de 2 Coríntios, segundo Coríntios, capítulo 1, versos 12 a 14. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. O apóstolo Paulo estava aqui argumentando que ele vivia de acordo com a consciência, de acordo com a sua consciência, em santidade e sinceridade de Deus. Ele não se manifestava na sabedoria humana, mas na graça divina. Ele dizia que vivia isso para o mundo, e especialmente para os crentes de Corinto. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que compreendeis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a glória a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. O que Paulo estava dizendo com isso? O trecho de 2 Coríntios 1, 12 a 14 apresenta a tese que Paulo desenvolveu no restante da carta. Sua integridade e seu apostolado haviam sido questionados por alguns em Corinto. Julgavam-nos vacilante e indeciso, algo, segundo pensavam, incompatível com o ministério apostólico. Em resposta, Paulo enfatiza que ele e seus seguidores se conduziam entre os coríntios com a máxima integridade, com simplicidade, santidade, franqueza. O que é simplicidade? Era a integridade pessoal no falar e agir. Era a sua pureza de motivos. Ainda em sinceridade, falava em sinceridade, isso era integridade, pureza de intenções. Então, Paulo era motivado pela pureza e era também, intencionava a pureza, a integridade, a pureza de intenções. Nas intenções de Paulo, assim como nos seus motivos, estavam a pureza. Fizemos tudo com o coração realmente sincero que nos é dado por Deus. Veja ainda o texto de 2 Coríntios 2,17, o apóstolo Paulo falando acerca do seu ministério. Nós não somos como muitas outras pessoas que ganham dinheiro às custas da palavra de Deus. Em Cristo, porém, nós falamos com sinceridade diante de Deus, como homens enviados por Ele. Ainda outro texto, 2 Coríntios 4, verso 2. Deixamos de praticar coisas vergonhosas que são feitas em segredo. Não enganamos ninguém, não alteramos a mensagem de Deus, ensinamos a verdade de forma simples, nos mostramos diante de Deus. Para quê? Para que as pessoas possam saber que tipos de pessoas nós somos. Veja, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala isso, muitos estavam ganhando dinheiro às custas da palavra de Deus. Parece que o apóstolo Paulo está falando para o século XXI. Mas não, ele estava falando para o primeiro século. Já no primeiro século, no nascimento da igreja cristã, haviam aqueles que se aproveitavam financeiramente da palavra de Deus. Assim como hoje, vemos pastores milionários, pastores levando vidas de luxo, se aproveitando, ganhando dinheiro às custas da boa vontade, à custa da fé dos irmãos humildes. Era isso que acontecia naquele tempo de Paulo também. Quem sabe não com tanta intensidade como hoje, mas a ponto do apóstolo Paulo precisar se referir desse jeito. Olha, eu não estou falando com vocês para ganhar dinheiro, não estou falando para vocês para ter lucro financeiro, mas estou falando em sinceridade, em simplicidade.
Os coríntios não deviam ter duvidado da transparência das intenções de Paulo. Ele deixa claro que sua simplicidade e sinceridade tinham origem em Deus, eram qualidades provenientes de Deus. No mesmo verso, 2 Coríntios 1:12, Paulo afirma que esses traços ministeriais são concedidos pela graça divina. Veja lá, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para com vocês. Ao que tudo indica, opositores de Paulo distorceram suas palavras escritas em cartas anteriores. O apóstolo garantiu que suas intenções eram transparentes e compreensíveis. Ele tinha plena certeza de que a retidão das suas palavras, intenções e ações seriam plenamente esclarecidas no dia de Jesus, nosso Senhor. Isso quer dizer, no dia da volta do Senhor Jesus. Veja o texto de 1 Tessalonicenses 2:19, outra carta do apóstolo Paulo. Afinal, quem é a nossa esperança ou a nossa alegria, ou a coroa do qual nos orgulharemos quando nos apresentarmos ao nosso Senhor Jesus no dia da sua volta? Não são vocês? Claro que são. O apóstolo Paulo estava agora se colocando no dia da volta do Senhor Jesus, apresentando os seus irmãos, apresentando aqueles que haviam sido convertidos pelo Espírito Santo através do trabalho de Paulo, através da pregação de Paulo, através das advertências, das cartas de Paulo. E ele dizia assim: quem é que é a nossa glória? Quem é que é a nossa alegria? Não são vocês? É claro que são. O apóstolo Paulo estava dizendo: vocês são a nossa alegria, vocês são a nossa motivação, e em vocês nós vamos nos alegrar na volta do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, a gente possa ter essa tranquilidade, essa sinceridade, a sinceridade de apresentarmos a palavra de Deus, apresentarmos com simplicidade, mas integralmente, sem alterar, como diz assim, nós não alteramos a mensagem de Deus. Nós ensinamos de forma simples. Que possamos fazer isso, possamos apresentar aqueles que ainda não são crentes, ou aqueles que são crentes, mas estão sendo enganados por pastores comerciantes, por pastores que estão enriquecendo à custa da boa vontade desses irmãos. Possamos apresentar a verdade de maneira simples, de maneira correta, para que no dia da volta do Senhor Jesus Cristo possamos nos alegrar, possamos ver a glória do trabalho e possamos ver a glória do trabalho na salvação desses irmãos. Deus abençoe a cada um de nós.